Thiago? Sim. Primeiro é o Thiago. Thiago, a gente tem 20 minutos para a tua apresentação. Você quer que eu te avise aos 10 minutos? Eu estou com o celular aqui do lado, pode ficar tranquilo. Está com o celular do lado, então fico tranquilo. Então, pode começar, compartilhe, por favor, né? Depois dos 20 minutos, vamos ter o tempo para os professores ali fazerem suas observações, ok? Perfeito. Beleza, vamos lá. Beleza. Boa tarde, pessoal. O meu projeto é Centro de Plantas Alimentícias Não Convencionais. Eu queria, no meu projeto, fazer com que todo o programa se voltasse para as punks, né? Toda a arquitetura, como que eu fizesse integrar todas como integrar as punks usando a arquitetura para isso. Eu me baseei, a minha referência para fazer isso foi esse projeto lá em Madrid, na Espanha, que é o Desert City, que foi feito voltado para os cactos. E ele tem a mesma coisa, é uma exposição, que é o que atrai principalmente as pessoas, e anexado a ele tem todo um programa que colabora e faz fomentar e crescer o assunto. Primeiro eu queria explicar o que são as punks. Essa foto eu tirei aqui do meu terreno, deixei crescer um pouco a grama e eu identifiquei, foi um hobby durante a pandemia aí, foi um hobby que eu descobri, sei lá, eu comecei a tirar foto e identificar e descobri que tem muitas punks no nosso terreno, trevo, a serralha, encontrei até chia, aquela planta lá, aquelas sementes que normalmente é bom para a saúde. O meu conceito era, eu queria que a pessoa que normalmente está acostumada só a consumir aquilo que tem na prateleira do mercado, ela entrasse no meu projeto e fizesse essa passagem, essa transgressão no caminho do projeto e se deparasse com o meio natural e tomasse essa percepção, começar a perceber o seu contexto, analisar o entorno e tentar ser mais sensível a ele e se apropriar melhor dele. A minha referência conceitual me lembrou, esse projeto me inspirou bastante, que ela se apropriou da passagem e forçou a contemplação para chegar no uso, ela não fez reto e, usou da passagem como isso, de imersão. E minha referência principal de material e de adaptabilidade no contexto foi o Skjold Jensen, que são os arquitetos nórdicos lá, que eles sempre se apropriam da natureza, que você pode ver um rochedo natural da montanha, integrado com a arquitetura, e sempre se apropriando de materiais puros e verdadeiros, assim, para expressar ao máximo a biofilia sem usar só as plantas, que as plantas, a punk já é planta, né? Então, eu não queria usar plantas, passar um pouco para o lado da materialidade também. E a ideia de se adaptar ao contexto como um rizoma, né? O rizoma, ele cai na terra e ele germina e cria raiz conforme o espaço foi proposto a ele, e ele se adapta a isso. O meu terreno, as margens do Passaúna, aqui no lado oeste de Curitiba, ele fica bem próximo do contorno sul da BR-376, e perto dele, bem próximo a ele, fica o Parque Passaúna, que é um lugar que vai muita gente durante o final de semana, sei lá, passear, igual o Parque Barigui, assim, é um lugar que as pessoas vão para lazer. E eu pensei, por que não, próximo a ele, agregar uma infraestrutura que possa receber esse público, já que, aglomera tanto esse parque que aqui nesse portal mesmo, os carros estacionam, começam a bater e riscar e sei lá, é bem chamativo isso. E a única infraestrutura que tem no lugar é um restaurante que fica até meio distante, assim. E aqui, ó, o Parque Passaúna no acesso, e aqui é o meu terreno. O meu terreno tem 200 mil metros quadrados, então o coeficiente, mesmo que seja baixo, para preservar o terreno Passaúna, a represa e tal,
o coeficiente não é relevante, né, porque eu poderia fazer um projeto gigante e mesmo assim ficar baixo. O meu partido, eu tentei correr ao longo da curva de nível para mexer o menos possível no terreno e estiquei nas pontas. Uma ponta ela virou um broto e na outra ela foi esse balanço assim que remete a um broto de planta, e o outro ele foi encaminhado ao longo do terreno, que deu uma sensação de raiz assim que eu queria que fosse. Desse quadrante aqui eu coloquei estufa, porque aproveita melhor o sol, que é um declive que está faceado para o norte, e esse último espaço eu coloquei agrofloresta, que é um sistema de produção de alimento e, ao mesmo tempo, você está reflorestando, né? E é uma floresta produtiva, no caso, que vai ter uma variedade e quantidade alta de alimento ao longo do tempo. Daí essa ficou a minha implantação. O que eu quis é que a pessoa que saísse daqui, passasse pelo circuito aqui, ela se deparasse com o seu contexto aqui, ó, ela fica completamente cercada pela natureza. Tipo, a princípio ela vai não pensando nisso, mas quando ela volta, queria que ela, no mesmo espaço, ela revisse, tipo, como se esse espaço da exposição plantasse uma semente na cabeça dela e ela voltasse já mais sensível e mudar o mesmo ambiente, se transformar através do olhar da pessoa. Eu vou começar falando dessa parte do setor humano. Aqui, o que ficou bastante confuso da primeira apresentação é que eu não consegui explicar que, tipo, tem os grupos, eu pensei, tipo, esse grupo, essas pessoas que vêm durante o final de semana, não são pessoas que necessitam, não é necessariamente obrigatório passar pelo auditório, a pessoa chega, estaciona nesse estacionamento de baixo, que está menos 2,8, que é esse, e ela pode ir diretamente para a exposição lá. E nessa parte aqui de cima é comércio e administração. Esse comércio serve até como aquelas lojinhas de lembrancinha. A pessoa vai lá, vê que legal e volta. Tem toda uma infraestrutura que recebe ela para, sei lá, ela pode consumir, pode levar para casa, enfim. E também eu pensei numa infraestrutura que possa receber grupos, tipo grupos escolares. Quando as crianças estão tendo aula de botânica, o professor vai falar, vou tirar o dia para levar eles lá, porque eu lembro que tinha bastante disso quando eu participava, quando eu era da escola. E tem uma infraestrutura de auditório que você pode explicar para elas como que é, e pode ter um cineminha. E depois, posteriormente, tem as salas de aula, tem a parte de pesquisa, herbário, que daí é talvez um pouco um ensino mais avançado. Daí aqui, eu vou explicar a primeira parte de cima, como é que foi, que eu resolvi. A parte de cima do acesso do auditório, eu coloquei o meu problema lá foi das rampas, né, na primeira apresentação, e essa foi a maneira que eu adequei. Eu coloquei uma rampa que envolve o foyer, e em cima aqui tem o banheiro, a sala de projeção, DML. Daí essa parte menos 2,8, que eu considero meu pavimento superior, tem a parte da floricultura. Da pessoa que chega aqui, ela pode ir diretamente aqui por fora e descer, pode vir na floricultura, pode ir para o restaurante, hortifruti. E aqui a imagem, como ficou a frente. Daí aqui é um zoom mais da parte do restaurante, como é que eu propus, o balanço. Coloquei um pilar no meio que ele segura todo esse volume por tirantes. E a caixa d'água que fica em cima aqui da cozinha, ela faz um contrapeso, daí o momento que desce o volume, o esforço aqui, a caixa faz um momento contrário e estabiliza o maior esforço que tem no volume. E a cozinha, eu criei um alinhamento dessa parede para ampliar ela, e ao mesmo tempo eu criei esse espaço aqui, na verdade,
tajado aqui, na verdade é um lugar que eu queria, que como a punk é um assunto não convencional, e tem técnicas, por exemplo, a bananeira, todo mundo conhece a banana, mas a bananeira também tem palmito e tem o coração da banana. E é importante saber que precisa ferver 3 vezes. Daí eu pensei, por que não mostrar um pouco de técnica de processamento, né, da comida, e para fomentar conhecimento mesmo. E o hortifruti próximo da cozinha também, e funciona para os dois, daí corta a coisa e pode deixar aqui. Eu vou falar dessa parte, a floricultura, que pode dar acesso por rampas lá para baixo, a área técnica externa, a área externa multiuso, que é um lugar mais adaptável para diferentes contextos. Daí essa ficou a minha perspectiva interna da floricultura. Eu coloquei um ripado para poder entrar um pouco de sol e não ficar desconfortável de tanto sol. Daí essa parte de baixo do meu projeto é a parte mais intelectual, que tem as salas de aula, a biblioteca no meio, laboratório e herbário. Daí isso aqui são meus... eu pensei na saída de emergência como... eu queria fazer uma edificação térrea, né? Ao mesmo tempo que ela tem 2 pavimentos, todos os edifícios são térreos, para mim não ter problema com saída de emergência, que daí teria que fazer todo um processo de escada não inflamável. Essa parte da sala de aula, que eu mexo essas paredes em trilhos, elas se transformam em galeria de exposição. O depósito ele é bem grande, porque todo mobiliário ele pode ser adaptado também. Perspectiva de como ficou aqui embaixo, é um ambiente mais restrito. O pessoal do comércio que quer ver a exposição e não quer desenvolver conhecimento, ele não vai passar aqui, então não vai atrapalhar o funcionamento aqui de baixo. Aqui é a continuação do pavimento de baixo. Ó, dá para ver a saída do auditório aqui por fora, ó, que eu vou falar aqui agora. Aqui a continuação, eu lembrei daquela conversa que a gente teve de acessibilidade, e quando eu já me quebrei umas 3 vezes, e eu, pessoalmente, eu tinha vergonha de ser visto com cadeira de roda, então eu pensei, além de, tipo, não ter na frente, ter atrás também, para ter essa opção do cadeirante. Essa minha estrutura em madeira, como eu fiz, tudo em madeira, embaixo onde começa a encostar em terra, eu coloquei em concreto, em laje de concreto, e quando se soltou, já comecei a trabalhar madeira para ser uma estrutura mais leve. Aqui é o corte, eu usei viga-arpão para vencer um vão maior, que é de 16 metros. Aqui, o herbário, ele é um ambiente de temperatura controlada, porque ele preserva plantas mortas, assim, né? Para não decompor, tem que ser tipo uma geladeira gigante. Então, é uma parede dupla, elevação. Daí aqui a gente vai começar a falar da parte da exposição. A passagem aqui. Relembrar que eu usei o vermelho, me apropriei do vermelho, porque o contexto é verde e se adapta melhor. A complementariedade de cores, né? Aqui é a minha estufa, que a ideia era fazer tipo um lugar que fosse tipo aquela fábrica de chocolate do Willy Wonka lá, que tudo é comestível. E essa é a sensação que eu queria trazer, que a pessoa entrasse aqui e falasse que todas essas plantas que aparecem têm o seu valor tipo, tem as plantas catalogadas e tem o totemzinho falando, essa planta você tem, o fruto dela é comestível, o rizoma é comestível, você pode fazer de tal jeito, tem esses valores nutricionais, e isso pode ser atualizado conforme o tempo, porque tem a parte de pesquisa lá, e os pesquisadores vão evoluindo os conhecimentos sobre essas plantas que não são conhecidas, e tem muita coisa desconhecida, então há uma constante. Voltando aqui, eu queria falar que esse tanque de água com peixe é importante porque ele cria matéria orgânica, o cocô do peixe, ele vira matéria orgânica que precisa ser dado um jeito. Eu criei um sistema de aquaponia que transforma a amônia
gerada pela decomposição em nitrito, as bactérias nitrificantes transformam isso em nitrato, e o nitrato é o melhor adubo para a planta. Inclusive, uma curiosidade é que a explosão lá no Líbano, eu acho, era nitrato de amônia que explodiu no porto lá, só para ter uma noção da energia que pode ser canalizada para crescimento de plantas. Essas são as técnicas que eu me apropriei para controlar a temperatura, o clima. A fachada leste é o maior janelão que tem, recebe rajada de vento quase constante, daí eu posso abrir conforme estiver muito quente e canalizado para fora. Aqui tenho cortinas também, que conforme a incidência de sol começa a queimar alguma planta, alguma coisa, elas podem ser acionadas. E também tem a catarata, que tem a ver com a minha parte da aquaponia. Ela pode ser ligada e desligada conforme a necessidade de umidificar e desumidificar o ambiente. Aqui é um corte mostrando um pouco como ficou, os totemzinhos, né, daí deveria ter identificação de cada planta. O mesmo trilho das cortinas são trilhos que podem ser, eu pensei que poderiam ser acoplados coisas para trabalhar em manutenção de poda, e, sei lá. E daí essa parte da agrofloresta, que na verdade para mim eu considerei o coração do projeto, porque apesar de não ter tanta arquitetura assim envolvida, ela funciona para abastecer praticamente todas as partes, as demandas dos outros projetos. Tipo, o restaurante, você pode fazer uma poda do IP, que o IP, todo mundo conhece o IP amarelo, né? Mas pouca gente conhece que ele é alimentício. Fazer uma poda de um galho, eu imagino que possa ter tipo um bandejão de comida que pode ser levada para o restaurante, por exemplo. O pesquisador que está lá, ele alugou uma salinha lá do laboratório, ele pode visitar a agrofloresta e fazer suas pesquisas. O herbário, que é um acervo de plantas, pode ser coletado, esse acervo, a partir da agrofloresta, pode ser, inclusive, evoluindo, assim, e estudando quais foram os melhores produtos para entender quais são os melhores resultados que se dão na agrofloresta. E tem essa relação, o IP amarelo que eu falei até na vez passada, que além desse alimentício, ele tem a propriedade de ser uma madeira de construção ótima, né? E isso, conforme o projeto for envelhecendo, essas plantas vão crescendo, e um IP adulto ele pode ser reposto no projeto madeira apodrecida, né? E outra coisa que eu pensei é que eu não queria fazer uma coisa aleatória. 2 hectares, na verdade, eu participei de um congresso de agrofloresta, eles falam que, tipo, 2 hectares é o hectare ideal para uma pessoa trabalhar, e, tipo, apesar de ser uma floresta, exige trabalho, poda, sempre tem que ter sol para todas as plantas, e, enfim, isso daí é dimensionado para não ter, tipo, um funcionário, 2 funcionários, você consegue fazer a manutenção disso. Daí a exposição, parte da exposição aqui, ela é ao solo por pedras, só com pó de pedra, porque eu não queria colocar concreto aqui, eu queria ser menos intervencionista, e a hora que se solta, o desnível fica alto, eu parti para esse tipo de estrutura aqui, metálica. Eu escolhi isso porque eu achei que fosse apesar de ser um pouco complexo, é um pouco simples também de se executar, né, porque eu não queria dar tanto trabalho. Daí é isso, eu só queria, sei lá, eu queria comentar a consideração final, é que eu queria falar que eu vim da engenharia ambiental e, tipo, meio ambiente, sustentabilidade sempre foi algo muito da minha essência, assim, eu queria passar essa mensagem, e como a arquitetura é nosso meio de comunicação, eu me apropriei do projeto para tentar falar um pouco de 2 pautas que eu penso, que é, tipo, começar a plantar semente nas pessoas e, tipo,
começar a rever nossos meios de produção e consumo. Se cada um tivesse um pouquinho mais de sensibilidade mesmo, e começar a rever os seus hábitos, poderia ser melhor. Inclusive, o Passaúna tem muita relação, achei o terreno muito preciso, pontual, porque Passaúna agora está em seca, né, e a agrofloresta está em seca porque parou de chover, né, e a chuva está relacionada com o desmatamento da Amazônia, de certa forma, assim, meio indireto, mas começar a repensar nossos meios de produção. E é isso. Acabou. Ok, Thiago, obrigado. Obrigado. Agora, Jonathan e Veridiana começarão com suas observações. Quem que começa? Veridiana? Jonathan? Pode ser. Tiago, eu acho que você, como você falou ali no início da tua apresentação, né, você considerou aí todas as observações que a gente fez na tua pré-banca, né, o teu tema já estava muito bem fundamentado, né, tanto como você mesmo falou agora no final, né, nessa tua outra formação e na localização do teu terreno, então você já tinha um fundamento muito forte naquilo que você, né, gostaria de aplicar na arquitetura. E aí a arquitetura é realmente o reflexo do que você imaginou, né? Então, o uso dos materiais, toda a parte das edificações em balanço, e aí aquelas pequenas observações que a gente tinha feito aqui anteriormente, né? Você acabou atendendo, né, a elas e resolvendo de uma certa forma, falando até ali que poderia, então, acessar, né, diretamente ali o restaurante, ou então acessar pelo auditório, explicou também isso de uma forma mais clara. A gente conseguiu ver, eu consegui ver pelo menos, né, que não tinha ficado muito claro da outra vez, aonde que é o acesso, então, principal de todo esse complexo. A tua estufa ali, eu acho que ela ficou muito legal, muito bem resolvida também, esse corte ficou muito legal, né, então o pensamento dessa parte da cobertura, da cortina, né, de quando começa a ter muito sol, então tudo isso, e a questão da umidade com o tanque de água, então todos esses pensamentos, eu acho que eles complementam, né, toda a tua arquitetura. Então, eu acho que você está de parabéns, o teu projeto ficou muito legal, é um tema novo, né, um tema muito bacana, o teu jardim ali está muito parecido com o meu aqui em casa, tem bastante coisa aqui também, né, para poder aí aproveitar para comer e tudo mais. Então, eu achei, assim, de extrema importância, é um tema que é importante, você se apropriou do tema para arquitetura, e as suas passarelas, né, eu também gostei muito daquela tua perspectiva ali que você vê aquela entrada ali essa, né, então assim, você não foi só escolher, você não só escolheu o terreno, mas você se apropriou das visuais que ele te dava, das áreas que estavam ali, né, em aberto. Então, você está de parabéns mesmo, assim, eu acho que você fez um trabalho muito completo, né, então, tanto de pesquisa, como de pesquisa de terreno, apropriação desse terreno e utilização dele da melhor forma, e também o reflexo de tudo isso na tua arquitetura, você está de parabéns. Eu agradeço. Muito obrigado, professor. Tiago, consegue ligar a câmera aí? Eu queria te ver. Não consigo, peraí. Tiago, teu trabalho... Como que é aqui? Teu trabalho tá muito... É o que a professora Veridiana falou, teu trabalho está completo. E uma das coisas que me deixa muito feliz eu sempre comento com os alunos, desde lá das primeiras disciplinas, que a arquitetura nasce do arquiteto, das suas vivências, do seu conhecimento, dos seus amores, né? E no final aí, quando você falou dessa sua outra formação, ficou muito claro, assim, Tiago, essa tua essência.
E eu te conheci praticamente agora só no final do curso, né, em 2 disciplinas que você fez comigo, e eu já tinha visto isso, que você vai, você busca informação, você trabalha a informação, você namora a informação ali, né? Você vai nos mínimos detalhes, ali buscando a essência dela, e junto com isso, muito da tua vida. Você citou filmes, você citou outras coisas, que tá toda a tua essência ali. Isso é muito legal. Isso que faz o arquiteto ter a composição de assinatura arquitetônica. Sabe, aquela coisa que a gente fala, esse é um trabalho original. É um trabalho que ele tem um programa de necessidades bem definido, bem claro, né? E o programa de necessidade teu é totalmente associado ao partido arquitetônico que você se dá pelo terreno. Então, é tudo isso, mas daí o pulo do gato está nessa vivência. E você traz isso, né? Você foi lá, identificou um problema e com criatividade solucionou um problema. Um problema que eu, na minha ignorância, não sabia. Eu não tinha esse conhecimento. Eu falei na pré-banca. Então, desses novos vegetais aí. Então, para mim, muito legal. Eu acho que para o Christian é um sonho de consumo esse projeto. Né? Eu estou pensando em virar vegetariano já. Ó. Não, agora eu vi como meu jardim tá rico. Né, Viridiana? Nossa, aqui o meu jardim tá rico aqui, muito rico. Já tá para vender, cara. Já vou começar a vender as coisas aqui, que tá rico. Essa semana tinha até cobra aqui. É muito legal que você trouxe poesia. Tem algumas coisas ali de desenho técnico que dá para dar uma apurada melhor, até a gente falando de anteprojeto, na representação. Mas, assim, na tua fala, a gente se esforça um pouquinho mais ali pelo desenho e enxerga aquilo que você está falando. Né? Então, o teu projeto é muito rico. A relação de estruturas, a relação, a sacada que você teve de usar a caixa d'água de contrapeso foi muito inteligente. E você explorou as estruturas, assim, saiu do convencional, né? Eu já acho... Você sabe o quanto eu sou apaixonado por madeira, e trabalhou ali usando contrapeso, viga vagonada, a laminada colada em praticamente todo o projeto. Então, o teu projeto está muito rico, está muito interessante. Eu gostei muito da forma como ele está implantado, todas aquelas dificuldades que a gente teve de entendimento de projeto lá na pré-banca. A professora Viridiana já esclareceu ali na fala dela, eu concordo, assino embaixo. Você esclareceu para a gente, ficou mais fácil de entender. Então, assim, uma das coisas que eu só quero deixar para você é para cada vez mais você se aprimorar nisso, na busca de soluções, na busca de informação e buscar melhorar cada vez mais essa representação. Então, a representação está boa, a gente está falando de anteprojeto, mas para o projeto, outras etapas, de repente, refinar um pouco mais aquilo, deixar um pouco mais de representação. Mas isso é um detalhe, porque não diminui nada o seu trabalho. Tá? Eu queria te ver, porque eu queria olhar para você e falar isso. Tá? Fiquei muito feliz com o seu desenvolvimento aí, com o teu projeto, Thiago. Obrigado pela apresentação. Parabéns, muito legal. Queria agradecer esse feedback aí e, na verdade, agradecer o ano. Eu conheci vocês três, os 3 professores que estão aí nesse ano, e esse ano, para mim, foi muito valioso. Eu cresci muito como pessoa e como profissional, eu acho. Vocês são mestres mesmo. Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago, por esse tema tão legal, né? Muito legal. Né? Parabéns também, Christian. Esse acervo de conhecimentos que a gente conseguiu ver, né? Na verdade é que é muito interessante. Mas parabéns, Ali. Valeu, obrigado. Parabéns. Agora